Meus amados, Isaías capítulo 50 e o versículo 10, diz assim a verdade de Deus. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E que coisa linda, irmão. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eita, glória a Deus. Mas é interessante que ele faz essa pergunta aqui, meus amados. Não, daqui a pouco eu vou explicar. Glória a Deus. Amém, meus amados? Eu quero pedir aos irmãos, antes de a gente começar a meditar na palavra, que irmãos orem, meus irmãos. Diga, Jesus, tenha misericórdia do teu servo. Nos abrir a porta da palavra. Somos totalmente dependentes da graça de Deus, do Espírito Santo, irmão. Pense numa hora que eu acho difícil, é na hora de transmitir a palavra do Senhor. Talvez os irmãos estão aí sentados do outro lado, eu acho muito fácil, mas eu não acho, eu acho difícil. Glória a Jesus, porque não é qualquer assunto que a gente vai falar. A gente vai falar o quê? A palavra de Deus. A gente vai estar mexendo com as almas, que isso vai ter resultados eternos. A gente vai estar falando não de coisa terrestre, mas de coisas que vai mexer com a nossa alma, com o nosso espírito, nosso relacionamento com Deus. É muito sério, muita responsabilidade, irmão. Em nome de Jesus, ore por mim. Diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Diga, Jesus, enche o teu filho do Espírito Santo. Uma hora para Jesus vivificar mesmo a sua palavra em nossos corações, para que a palavra seja viva, poderosa, e bata mesmo nos nossos corações, na nossa consciência, para levar a gente à ação. Amém? Enquanto os mostram Isaías, eu quero continuar saudando a irmã Marilânia, Deus abençoe, Marilânia Lana, irmã Rafaela Tamires, irmã Rose Kelly, irmã Geni, irmão Jackson Adriano, irmã Jacimar, irmã Keila Raquel, irmã Alina Alves. Amém, meus amados? Eita glória. Mas tá lá embaixo. Hã? Tá lá embaixo. Começa aqui. Deus abençoe, irmão. Instagram. Irmão Wilson Henrique, a irmã Botiqueza, é isso mesmo? É, porque ela escreveu assim. Irmã Maria de Messia, irmã Cleiton Lima. Irmão Cleiton Lima. Irmão Cleiton Lima, irmão Leandro Nascimento. Presbítero Leandro Nascimento, a irmã Penha, Deus abençoe, meus amados. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, vamos mastigar um pouquinho a palavra do Senhor. A verdade de Deus. Eita Jesus, que Jesus maravilhoso esse nosso. Glória a Deus. Veja aqui o que é que o profeta Isaías diz aqui, usado pelo Espírito Santo, inspirado pelo céu. É lindo, irmão, o livro do profeta Isaías. É um dos livros que a gente lê, lê de novo. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê quantas referências o Novo Testamento faz, como disse o profeta Isaías. A gente vai para as epístolas de Paulo, Paulo está citando o profeta Isaías. Eita profetinha usado por Jesus, esse profeta Isaías. E aqui a palavra do Senhor diz assim, quem há entre vós que tema ao Senhor? Veja, irmão, a quem ele está se referindo. Ele não está se referindo a qualquer pessoa, ele está se referindo a somente aqueles que temem ao Senhor. Né? Ele diz, ouça a voz do seu servo. E ouça a voz do seu servo. Quer dizer, ele teme ao Senhor. O servo que ele está falando é o profeta Isaías, que era servo do Senhor e que trazia a mensagem do Senhor para o povo. Quem dentre vós teme ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Aí ele diz, quando andar em treva e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Aleluia. Então eu quero meditar nessa luz exatamente sobre isso. Quer dizer, eu e você, nós, quando a gente não tiver nenhuma luz, nós devemos confiar no Senhor. Essas trevas aqui que está falando aqui é interessante. Qual é o significado dessas trevas aqui? Quando a gente não tiver nenhuma luz, está em treva. Né? Ele não está falando aqui, irmão, das trevas do pecado, porque observe que ele está falando das pessoas que temem ao Senhor. Mas não está nas trevas do pecado, ele não está nas trevas da ignorância. Né? Não são as trevas produzidas pela culpa, pela condenação. Né? Pois ele descreve esse estado como um estado de obediência, aqueles que temem ao Senhor.
Não citaram das trevas que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 6. Né? Aqui, como é que diz aqui? 1 João 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Não é essa treva, não. Não é esse tipo de treva que ele está falando. A escuridão no texto, as trevas, né, resulta da ausência de manifestações divinas especiais para a alma. Glória a Jesus. Então veja, irmão, isso é interessante. Na nossa jornada espiritual, a gente vai passar por isso. Todo crente, ele pode ter fé de mandar as estrelas sair do lugar, elas sair. Vai passar por isso aqui. Ele passa por um período de treva, período de escuridão. Não no sentido de pecar, não. Mas no sentido de que aquele rosto lindo do Senhor se ocultou a ele. A luz da presença, as revelações especiais de Deus. E um exemplo interessante disso aí é o caso do próprio Jó. Aquele homem que recebeu de Deus o testemunho de que era reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus deu um testemunho lindo de Jó. Mas Jó passou por esse processo também. Na realidade, todo verdadeiro servo e serva de Deus passa por esse processo. Não interessa se ele tem uma grande fé, uma fé média ou uma pequena fé. Passa por esse processo. Louvado seja Deus. Vamos ver Jó capítulo 23, a partir do versículo 8, o que é que diz a verdade? Jó 23. Aleluia. Jó capítulo 23, a partir do versículo 8. Né? Ele diz aqui: eis que se me adianto, ali não estás. Se torno para trás, não o percebo. Ele as trevas nesse sentido. Jó dizendo, ele estava numa prova, numa tribulação muito grande. E ele estava querendo encontrar o caminho para achar Deus, para saber a razão, o motivo, a causa, né, de tanta tribulação. Ele disse, mas se eu me adianto, ali não estás, Deus não está. Se eu torno para trás, não percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Né? Encobre-se a mão direita e não o diviso. Aí ele continua, mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca prezei mais do que o meu próprio alimento, ou o meu alimento. Veja, irmão, uma coisa é séria aqui. Glória a Jesus. Então observe essa escuridão aqui. Não se trata de nada daqui que a gente falou de pecado, mas o servo de Deus, mesmo homem como Jó, passou por esse processo. Não conhece a história de Jó, né? O diabo chega lá na presença do Senhor e o Deus diz para o diabo, visto meu servo Jó, não tem igual na terra, não tem mente a Deus, homem que se desvia do mal. O diabo disse, só pode, disse a Deus, só pode, você cercou ele com bens, agora tire tudo que ele tem para ver se ele não blasfema na sua cara. Veja, irmão, que Satanás, como ele é mau, ele pensa que os outros são maus também. Toda pessoa, irmão, que é pervertida, pensa que os outros também. O camarada que adultera, pensa que os outros adulteram. O mentiroso, pensa que todo mundo é mentiroso. A pessoa que é falso, pensa que todo mundo é falso. E assim vai. A pessoa sempre julga os outros por si mesmo. Então o diabo estava julgando Jó de acordo com o padrão dele. Ele estava dizendo que Jó só era fiel a Deus, só invocava a Deus. Só por quê? Porque Deus tinha cercado ele de bens. Tira os bens e ele vai blasfemar na tua cara. Deus disse, ele está nas tuas mãos. E ele desce sem misericórdia. Só não toque na vida dele. Ele desceu assim num dia só, não. Ele tirou tudo quanto Jó tinha. Num dia só. Né? Jó tinha 10 filhos. Ele tinha 7 filhos homens, 3 mulheres. Morreu tudinho naquele dia. Imagina, irmão, você perder um filho já é doloroso demais. E o camarada perde um olho, vai perder muito tempo depois. E Jó perdeu todos os filhos, 10 num dia só. Imagina o pai, como é que ficou, a mãe. Ficava em desespero. A mãe, né? Pronto, perdeu 10 filhos, que ele tinha mais de precioso. Perdeu todos os bens que ele tinha num dia só. Camelo, jumento, boi, tudo. Mas nada daquilo comparava com os filhos dele. Perdeu tudo. E a Bíblia diz que quando ele perde tudo aquilo ali, ele cai prostrado no chão.
Né? É interessante que, à medida que ele ia perdendo os bens, alguém vinha dar notícia para ele. Mal o camarada dava uma notícia ruim, chegava outra notícia ruim. Era uma notícia ruim em cima da outra. Uma notícia ruim em cima da outra. Aquele que Paulo disse lá em Efésios, era o dia mau para Jó. Ele disse, mandou se revestir porque tem o dia mau. Aquele era o dia mau para Jó. O inferno todo se regimentou para derrubar aquele servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele herói da fé. Aquele soldado valente do Senhor. Mas quando terminou a última notícia ruim, aí Jó rasga a roupa em sinal de protesto, larga a testa no pó e adora a Deus. Aquilo foi demais. E ele disse, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não blasfemou do Senhor. Satanás ficou sem graça. Volta lá de novo à presença de Deus. Novamente ele disse, este meu servo Jó, como ele é fiel, viu a fidelidade dele. Você me incitou contra ele sem causa e ele permanece fiel. E o diabo não se deu por vencido. Disse, pele por pele, cada um dá o que tem pela sua alma. Deus disse, ele está na sua mão. Agora não toque na vida dele. Veja, irmão, a lição que a gente tira aqui. Satanás, o diabo, nem temor nenhum pode tocar nem na minha vida, nem na sua vida, se Deus não permitir. Um dia Jesus disse para Pedro, disse, Simão, Simão, Satanás me pediu para ir andar com você, mas eu já roguei pela sua alma para que a sua fé, a fé não desfaleça. Veja onde é que o diabo quer atacar. O alvo de Satanás era acabar com a fé de Jó. Né? E Deus disse, ele está nas suas mãos, mas não toque na vida dele não. Ou seja, ele só vai até onde Deus permite. O apóstolo João disse o seguinte, o maligno não lhe toca. Ele escreve na sua primeira epístola, ele disse, maior que está conosco do que o que está no mundo. E ele disse mais, se a semente de Deus permanece em nós, o maligno não lhe toca. Isso aqui, irmão, traz para nós um conforto muito grande. Que apesar de Satanás ser terrível, os demônios terríveis, mas não cai um fio de cabelo da gente, sem a permissão divina. Isso aqui deve trazer para a gente consolo, encorajamento, louvado seja Deus. Confiança na bondade desse Deus maravilhoso. E o diabo desce sem misericórdia. E larga uma lepra em Jó. Não sei se era uma lepra, era tumor. Era de cima da cabeça até os pés. Ficou todo cheio de tumor. Não sei se era furunco, que era aquilo ali. Olha, irmão, um furunco só já dói. Às vezes nasce debaixo do sovaco. O cara fica andando assim. Dói. Agora imagina, o cara com caroço. Da cabeça até a planta dos pés. Ele não podia estar em pé, nem podia estar sentado, não podia estar deitado. Todo lugar tinha furunco, tinha caroço. Aquela chaga aberta, podre, aquilo apodrece. Resultado, a Bíblia diz que ele pega cinza de fogão, né, para ficar macio, e senta em cima. Imagina aquele homem não tinha descanso, nem de dia, nem de noite. Imagina o tormento daquela enfermidade maligna no corpo de Jó. E naquela tribulação, a dor dele era tão grande que a mulher não suportou. A primeira prova de perder os bens, ela ficou cambaleando. Porque qual é a mãe que vai ficar satisfeita com a perda de 10 filhos num dia só, irmão? É fácil a gente julgar, criticar a mulher de Jó. Mas não foi fácil não, irmão. Ali foi um teste de fé muito grande. A mulher de Jó não tinha a fé de Jó. Muitas vezes a gente olha assim, o marido é uma bênção, é uma coluna, um homem de fé. E a gente imagina que a mulher tem que ter a mesma fé. Não é assim. A fé, ela é individual. A estrutura da fé de cada um é individual. Outras vezes é a mulher com a coluna e o camarada, a fé dele é mais fraca. Então eu não posso criticar, porque a mulher é uma serva de Deus, o marido não é. Eu não posso criticar. Aí a mulher de Jó arriou a canela. A mulher de Jó, quando viu, perdeu tudo, viu o sofrimento do marido ali, chagado. Ela disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quando ela disse teu Deus, ela já estava dizendo, não é mais o meu. Ela já pulou do barco. Veja, o alvo de Satanás qual era? Não era a mulher de Jó, o alvo do cão era Jó. Porque Deus não deu testemunho da mulher de Jó, Deus deu testemunho de Jó. Aí o diabo já usou logo a boca da mulher. Amaldiçoa teu Deus e morre. E aí Jó olha para ela e diz, como uma louca tu fala, mulher. Nós receberemos o bem de Deus, nós receberemos o mal. Aí a Bíblia diz, em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Louvado seja Deus. Né? Então naquela prova, naquela tribulação, em um detalhe, irmão, hoje a gente lê o livro de Jó, e a gente conhece a história, a gente sabe quem estava por trás dos bastidores.
A gente sabe que, mas Jó não sabia nada disso que a gente está sabendo hoje. Ele estava sem entender o motivo, homem íntegro, reto, temente a Deus, se dizendo do mal, e chegou a prova daquela, terrível. Aí chega 3 amigos dele para consolar ele, foi pior, porque os amigos dele queria que ele confessasse o pecado dele sem ele ter pecado. Isso não é possível, é impossível, Jó. Você é um homem direito, um homem temente a Deus, reto, não pode vir mal para você. É para vir por desmantelado, para você não, essa era a lógica deles. Deus só castiga o desmantelado, ele não pode castigar você. Pronto. E aí ficaram moendo isso aí em Jó, né? E Jó se defendendo e eles atacando. Aquilo foi pior do que a doença para Jó. Jó disse, vocês são médicos que molesto, você aí falou tanta coisa com ele. E imagine, irmão, a tribulação que iam passando. Você numa luta, uma tribulação, e o cabo chega para você, é porque você pecou. Confesse seu pecado. Imagine você inocente ali dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim, e o camarada ali, ó, pá, em cima de você. Então veja a prova que esse servo de Deus passou. Né? Aí nessa luta, nessa tribulação, aí chega esse capítulo que a gente leu. Ele disse, eu quero achar Deus. Aí nesse sentido, ele estava nas trevas, no sentido dele, ele não conseguia contactar com Deus. Ele disse, eu vou para frente, não acho Deus, vou para trás, não acho Deus. Ele não está de lado, ele não está por aqui. Eu estou procurando ele. Quando eu chegar perto dele, quando eu chegar na presença dele, eu quero expor a ele, em ordem, toda a minha causa, ele vai me ouvir. Ele é o justo, ele vai me escutar. Ele não vai contender comigo, eu sou uma palha seca, ele não vai contender comigo. Eu quero achar, eu só quero encontrar ele. Louvado seja Deus. Então observe, irmão, na vida dos homens de Deus, dos grandes homens de Deus, e homens de fé, tem esse período, como se Deus ocultasse o seu rosto da pessoa. É uma das bênçãos lá de Número, se eu não me engano é número 22, versículo 6 lá de Número. Uma das bênçãos é Números, capítulo 6 e o versículo 26. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, né? E te dê a paz. Era a bênção, quer dizer, a pessoa está na presença do Senhor, na luz do seu rosto. A Bíblia diz que Deus faz com que o seu sol se levante. Quando o sol se levanta, o sol brilha. Então, quando a luz do rosto de Deus se levanta na minha alma, então o seu rosto brilha sobre a minha alma. Aí eu ando na presença da luz do Senhor. Então, quer dizer, o meu caminho tem luz, eu estou vendo, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. É muito bom andar na luz da presença do Senhor. Mas de vez em quando, o Senhor faz isso. Né? De vez em quando ele faz com que o sol do seu rosto se ponha. E aí agora? Aí é isso que ele está dizendo aqui, é que Isaías está dizendo aqui. Isaías diz aqui, aleluia, quando andar em treva e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Firme-se nas promessas do Senhor. Glória a Jesus. Veja, aqui ele fala aqui, entre vós que temei ao Senhor, que teme ao Senhor, no caso. Que temor é esse? Que temor é esse? Quando eles, vocês que temem ao Senhor, que temor é esse? E aqui logo eu quero dizer logo para os irmãos, aqui não é medo de Deus, não é aquele temor servil, não é aquele medo, aquele temor jurídico, não, Senhor. Porque Deus não quer que a gente sirva Ele por medo, porque senão Ele seria um Senhor cruel e mau, e Deus não é assim. Né? Os irmãos lembram da parábola dos talentos. Quando o servo que recebeu um talento disse, eu sabia que tu colhe onde tu não planta, ele quis dizer que ele era mau, aí eu peguei e escondi. Aí ele chamou servo mau. Veja que uma coisa é séria, Deus não é mau, Deus não é esse patrão mau. Então eu não posso servir Ele com medo. Esse medo aqui, esse temor que a Bíblia fala aqui, não pode ser também esse temor com medo, porque quem tem medo, ele não obedece a Deus de coração. Ele obedece por medo, e esse tipo de obediência Deus não aceita. Ontem a gente viu aqui, a gente falou do Salmo 100, que a Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Ora, o camarada com medo, como ele vai servir ao Senhor com alegria? Então esse temor aqui não pode ser, nunca pode ser medo do tipo servil. Eita, Deus chegou, Deus. Agora a Bíblia diz, no dia do juízo, quando Jesus vier, né, quando as pessoas contemplar a face do Cordeiro, aí vão dizer, vão querer se esconder da face do Cordeiro.
Vão ter medo da face do cordeiro. Vê como uma coisa é séria. Quando Jesus aparecer, eles vão ter medo, porque aquele cordeiro manso vai vir como o leão da tribo de Judá. Aí só o olhar dele, aí vai causar terror. Mas para quem terror? Para os delinquentes, para os desordeiros, para os desobedientes, para aqueles que não quiseram obedecer a palavra do Senhor. Aí pode ter medo mesmo. Pode ter medo, porque Jesus disse, agora eu vou mostrar quem vocês devem ter medo. Daquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. Aí esse tem medo. Mas o Deus o Deus que você recebe ele como seu Senhor, como seu Salvador, se torna seu Pai amoroso, benigno, como eu vou ter medo? Então o temor aqui é um temor filial, é um medo de ofender, de desagradar a Deus, e isso procede do amor a Ele. Então Deus é seu Pai, você ama Ele, não quer ofender a Ele, não quer desagradar a Ele. Isso acontece, é o respeito, né, que os bons filhos têm pelos seus pais, que amam. Então o filho, quando ama o pai, ele tem aquele respeito. Esse é o temor do filho que ama o pai. Ele não tem medo do pai, assim, aquele medo de servir. Não, o meu medo, eu não quero desobedecer meu pai. Eu não quero desagradar meu pai. Eu não quero ofender meu pai. Por quê? Porque eu amo ele. É esse temor aqui que ele está falando. Os que temem ao Senhor, dentre vocês, aqueles que temem, aqueles que respeitam a Deus, aqueles que não querem ofender a Deus. Quando você estiver em treva, quando não houver nenhuma luz, o que é que eu faço? Confie no Senhor. Eita, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Na prática, o que é que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer, confie na bondade de Deus, na bondade do seu caráter. Olha, meu irmão, Deus, ele tem um caráter excelente. Seria muito bom que todo cristão, irmão, ele estudasse, meditasse nos atributos de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a benignidade de Deus. Cada atributo de Deus, a sua meditasse. Quanto mais a gente medita nesses atributos, quanto mais a gente conhece o caráter de Deus, mais a gente ama, mais a gente confia nele. Então ele diz, confie na bondade dele. Você não está vendo nada, não, mas Deus é bom e prossegue. Louvado seja Deus. Mas, irmão, a tempestade está grande, o vendaval está grande, tá, mas eu confio na bondade do Senhor. Louvado seja Deus. Deus age pela sua providência. Coloca tudo no lugar, ele sabe exatamente as coisas que devem ser colocadas. Eu confio na providência divina. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada torto. Deus é bom, Deus é benigno. Louvado seja Deus. Então, quando estiver nessa escuridão, confie no nome do Senhor, firme-se sobre o seu Deus. Glória a Jesus. O que é que eu tenho que confiar mais? Confie na sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria em pessoa. Ele conhece o começo, o meio e o fim da estrada. A gente só conhece, aliás, a gente não enxerga nem um palmo ali no nariz da gente. E Deus conhece a estrada toda. Ele é sábio para escolher os melhores meios. Ele é sábio de coração. Meu irmão, ele é sábio e ele é bom. Então ele sabe onde é o melhor lugar para mim, o melhor lugar para você. Ele vai colocar a gente em circunstâncias tais que o nome dele vai ser glorificado e vai ser o melhor para nós. Deus é tão sábio que o que ele escolher não tem coisa melhor. Pronto. Ele podia sair aqui na opinião. Diga aí. Diga a sua opinião. Todo mundo deu Deus. Pronto, agora eu vou dizer a minha. A sabedoria. Pronto. Aquilo ali é melhor do que todos os conselhos de todos os homens sábios. Se juntar todos os homens sábios do universo para falar sobre determinado assunto, a palavra final é de Deus, porque ele é a sabedoria. É ele que dá sabedoria aos sábios. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele se tornou nossa sabedoria. Então a palavra do Senhor manda que também que a gente não seja honesto, mas procure saber qual é a vontade do Senhor. Essa é a nossa sabedoria. A minha sabedoria é quando eu abro mão da minha, que é curtinha, e passo a confiar na sabedoria de Deus. Passo a buscar a palavra de sabedoria, o conselho de Deus para a minha vida. Aí a palavra de Deus se cumpre lá em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, irmão, que muitas vezes o esposo, falando de marido e mulher, às vezes o marido tem uma fé extraordinária, é o morão, é quem segura a casa. A mulher é mais fraca. Às vezes é a mulher, que é aquele morão, e o camarada é mais fraco. Eu me lembrei do que aconteceu na Coreia, na Guerra da Coreia. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, aliás, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses,
eles invadiram a Coreia. Invadiram a China, invadiram a Coreia. E o resultado, quando as forças aliadas foram lá para expulsar o japonês de lá, aí juntou-se a Rússia, que era comunista, com os Estados Unidos, para enfrentar o adversário comum, que era o Japão. E quando chegou na Coreia, aí os comunistas entraram pelo norte e os Estados Unidos pelo sul. Foram até a fronteira. Quando eles tomaram ali, eles foram dividir o país. Dividiram a nação. A metade foi comunista e a outra capitalista. Dividiram ali. Resultado. Quando o comunismo ali entrou por cima da Coreia, o pastor Poyong-Chul conta isso, que é de lá. Ele disse que como eles eram ateus, ateísmo triste, eles mataram o padre, mataram o freira, eliminaram. Muitos pastores foram mortos, né? Líder político, para instaurar mesmo a sua forma de governo. Aí, resultado, meus amados irmãos, ele conta que um pastor foi pego, a esposa de 3 filhos. 3 filhos. E ele dizia, ou você renuncia sua religião, seu Jesus, seu Cristo, ou você vai ser enterrado. Vai cavar uma vala, o pastor disse que eles cavaram uma vala comum, bem grande, uma vala, né? E botaram o pai, a mãe e os 3 filhos lá dentro daquela vala. E ligaram o trator lá. E o pessoal, a multidão, ficava em cima lá no buraco lá, olhando. E o chefe lá dizia, olha, vocês aí, ou vocês negam esse Jesus de vocês, ou vocês vão ser enterrados vivos. Bem, que coisa terrível, irmão. Né? E quando eles começaram, e a máquina lá começou, eles fizeram um circo assim lá no chão, um circo para cada um. E se você não quiser negar com o nome, é só sair de dentro do circo. Você sai de dentro do circo, está dizendo que está negando o seu Deus aí, pronto, aí não morre. Aí estava o pastor, a esposa e as 3 criancinhas. Meu amado irmão, o pastor Poyong-Chul. Eles, quando o trator lá começou a movimentar a terra, aí as crianças começaram a chorar, as criancinhas. Papai, tenha piedade da gente, meu papai, as crianças chorando porque iam ser enterradas vivas. Aí o pai, veja, era o pai e a mãe, o pai não aguentou. O pai não aguentou aquela situação. Em vez de ser a mãe que não aguentou, foi o pai. Ele não aguentou ver aquela cena. As criancinhas chorando para não ser enterradas vivas. Aí ele deu um passo para frente, ele ia sair do circo. Quando ele ia sair do círculo, a mulher pegou ele pelo paletó e botou para trás, puxou ele para trás. Aí ele ia dizer que ia negar Jesus. Ela disse a ele, diga não, porque hoje nós vamos jantar com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. E pegou o Inácio, vamos louvar Jesus. E aí começaram a cantar, e aí começaram a ser soterrados. As primeiras boquinhas foi fechadas para os meninos, depois a mulher, por fim o homem. Pronto. Aí o pastor disse, daquela multidão ali, que viu aquele pessoal sendo soterrado, a maioria se converteu ao Evangelho, aceitou Jesus como Salvador. Então veja, irmão, ali a estrutura ali, era a mulher que estava na estrutura. Às vezes é o homem que é a coluna da casa. Mas veja que prova pesada eles passaram. Louvado seja Deus. E disseram, hoje não jantar com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então que Deus nos ajude. Que nós temos esse temor, essa obediência à palavra do Senhor. Quando não tiver luz em lugar nenhum, quando a gente não tiver nenhuma direção, quando a gente, olha, Jesus, o que é que eu faço? Já sei, eu vou andar na luz das tuas promessas, eu vou andar na luz da tua palavra, da palavra escrita aqui. Deus disse que é para andar assim, eu vou andar nela. Enquanto eu não tiver outra luz, eu vou andar aqui, na luz da palavra, na luz da promessa, porque a palavra é lâmpada e a luz. A palavra está escrita, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então andar nessa palavra. Mas, irmão Abraão, não recebi ainda uma resposta específica do meu problema. Eu vou esperar. Por quê? Porque primeiro que meu Deus é bom. Segundo, porque Ele é sábio. Mas enquanto eu não receber uma palavra específica para esse problema, para essa luta, essa tribulação, eu vou andar na luz do conhecimento da palavra do Senhor. Eu vou ficar no lugar onde Deus determinou. Aí você vai andando na luz do conhecimento que você tem agora, esperando a direção do seu caso específico, na sua causa específica, louvado seja Deus. Amém, irmão? Porque, logicamente, no dia a dia da gente vai ter muita coisa que não está escrito na Bíblia. Mas os princípios que Deus ensinou na palavra de Deus servem para todo tempo, toda era, para todo lugar. Então eu ando nesse princípio. Agora, alguma coisa específica, eu tenho que buscar a direção do Senhor.
Louvado seja Deus. É desse sentido que ele está falando. Agora, vamos lá. Por que devemos confiar assim no Senhor? Por que nós devemos confiar assim no Senhor? Primeiro, porque essa escuridão é projetada por Deus para fortalecer e desenvolver a nossa fé. É o próprio Deus que se ofusca para deixar a gente nesse escuro. E isso tem um propósito. Tem um propósito educativo para nós. Isso vai desenvolver e fortalecer a nossa fé. Agora imagine se a gente não entender isso. O que é que a gente vai imaginar? Que Deus abandonou a gente. Ah, pai, cadê Deus? Você fica procurando Deus e daqui a pouco o senhor está blasfemando. Veja, Jó não blasfemou. A mulher se amaldiçoou teu Deus. Mas Jó permaneceu no caminho do Senhor. Jó disse assim, quando a noite estava bem escura, quando ele não via nada, quando as trevas estavam densas, quando ele não entendia aquele processo de Deus com ele, que ele não entendia aquilo ali, que ele não entendia, ele diz assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Veja, irmão, que confiança na bondade de Deus, que confiança na sabedoria de Deus, que confiança na fidelidade de Deus, que confiança no caráter de Deus. Disse Deus, o Deus que eu conheço, ele é fiel. O Deus que eu conheço, ele é justo. Esse Deus, ele nunca cometeu, nem comete e nem vai cometer injustiça. Quando a gente entende que Deus é justo, tudo que ele faz é justo, mesmo que a gente não entenda, não compreenda. Talvez a gente, mas rapaz, Deus justo, e os 10 filhos de Jó, num dia só morreu? Sim, morreu. Mas não se perderam, irmão. Morreu, mas se perderam. Porque a Bíblia diz, lá na frente, depois do cativeiro de Jó, a Bíblia diz que Deus deu em dobro, veja, a Bíblia de Deus deu em dobro. Tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro. Ele tinha 500 jumentas, Deus botou mais 500, ele foi comigo. Tudo ele tinha 500. Então foi dobrado, dobrou. Aí ele tinha 10 filhos, 10. Aí a Bíblia diz, Deus deu mais 10 filhos a ele. Aí alguém pode perguntar, para aí. Se Deus dobrou tudo, por que não dobrou os filhos? Ele não tinha 10, não era para dar 20 filhos? Não, 10 já estava lá no paraíso, já tinha subido. Ele deu mais 10, agora ele tinha 20 filhos. 10 aqui e 10 no céu. Então Deus dobrou. Amém, meus amados? Então Deus cumpre a sua promessa. Deus é fiel. Jó não perdeu os filhos dele. 10 saíram daqui e foram para o céu. E hoje já está lá com os 20 filhos, tudo reunido, e nunca mais vai se separar dele. Agora veja aquele trabalho lindo de Jó, aquela prova que Jó passou, aquela noite escura que ele passou. Ele cantou na escuridão, fez canções na noite. Né? Então aquela prova dele serviu para ele e serve para nós ainda hoje. Quando a gente está passando prova, a gente lembra da prova de Jó, a gente lembra da paciência de Jó, a gente lembra da fidelidade de Jó. E a gente diz, olha, Jó era de carne e osso como a gente. Jó não era do outro planeta. Então se Deus deu graça a ele para ele suportar aquela prova, Deus vai me dar graça para eu passar a prova também. E Jó serve de exemplo, de modelo, de padrão para a fidelidade, para a paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu irmão, minha irmã, espere com paciência. Louvado seja Deus. Nenhum de nós, irmão, foi provado como Jó. Deus escolhe homens e prova eles de maneira extraordinária, mas nem eu nem você não fomos provados como Jó. Ele serviu de exemplo a todos nós. Louvado seja Deus. Isso não foi uma provinha de um dia de dois, não. Foi muitos dias de prova. Mas ele segurou ali e terminou glorificando o nome do Senhor. Veja, as trevas de Jó foram de grande benefício para ele, né? E glorificaram a Deus de várias maneiras. De várias maneiras Deus foi glorificado. Se viu para ele porque ele estava sendo fortalecido. A fé dele aumentou imensamente. Né? E o nome de Deus foi glorificado. E ainda hoje, toda vez que a gente lê Jó, o nome de Deus é glorificado. Toda vez Deus é glorificado em Jó. Né? Veja bem, irmão. Jó agora, além, ele já amava Deus, ele já conhecia Deus. Mas depois dessa prova que ele passou, ele acrescentou o testemunho dele. Agora ele não ia falar em sofrimento por teoria, ele ia falar em sofrimento por experiência. Tem muita gente que fala de certos assuntos teoricamente, mas nunca experimentou aquilo ali. Veja, eu já falei, pessoas que nunca, sempre tiveram boa saúde, às vezes uma besteirinha, mas nunca tiveram doença mesmo. Nunca pode falar do sofrimento de doença, nunca passou. Ele, aliás, pode, mas intelectualmente. Mas ele não fala com a alma, não fala com o coração. De uma dor terrível, porque ele nunca passou.
de um sofrimento, de um confinamento no hospital, de uma cirurgia, nunca passou. Então, as pessoas que passaram, além dele, no caso de Jó, além dele já ter o conhecimento que ele tinha de Deus, agora aumentou, porque ele tinha a experiência de que no sofrimento, apesar dele não ver Deus, mas Deus estava por trás daquilo ali. Apesar dele não estar sentindo, ele não viu Deus nem para frente, nem para trás, nem do lado, nem do outro, mas Deus estava com ele o tempo todinho. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a luta, o problema que você está passando, mas Jesus de Nazaré está com você. Ele disse, eu não te deixarei e nem te desampararei. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a luta, agora o Deus Todo-Poderoso está lhe provando para fortalecer sua fé, Ele está lhe provando para aumentar sua fé, Ele está lhe provando para o nome dele ser glorificado, e quando chegar lá na frente, você tem uma experiência para contar, e multidões vão ser aprovadas através da sua experiência. Aliás, multidões vão receber alívio, vão receber consolo e conforto pela sua experiência. Irmão, quantas pessoas passaram experiências terríveis no casamento, no matrimônio, né? Muitas vezes eu estou dando aconselhamento para casar e digo isso. Aí, irmão Abraão, por que eu estou passando isso? É porque Deus está provando você no casamento, marido, mulher, para mais tarde você contar para os outros a experiência que você passou, porque outras pessoas vão passar essa mesma luta, e você não vai contar uma teoria, você vai dizer, irmão, eu passei, eu sei o que estou falando, eu sei o que eu estou dizendo. Então você não tem uma palavra da boca, da cabeça, você tem uma palavra do coração, você experimentou aquilo ali. Foi o caso de Jó. Glória a Jesus. Veja, irmão, coisa linda, né? Então ele agora tem o testemunho da sua própria experiência. Glória a Jesus, né? E veja, essa confiança é altamente honrosa a Deus. Ela é mais honrosa a Deus do que a fé em outras circunstâncias. Jó tinha fé, outras pessoas têm, mas numa circunstância dessa, imagine o apóstolo Paulo ali, preso em Filipos, né? O camarada, ele inocente, todo retalhado, né? Vê que experiência, irmão Paulo passou ali, sem cometer crime nenhum. Ele é chicoteado, apanha sem misericórdia, né? Depois vai preso, e ali naquela tribulação todinha, era para Paulo dizer assim, mas pai, Deus esqueceu de mim. Será que Deus não está vendo que eu estou pregando o evangelho? Como é que ele permite um negócio desse na minha vida? Está vendo, Sila? Aí a pessoa, os dois ali na cadeia se queixando. Mas rapaz, você tá vendo, Sila, um negócio desse não pode acontecer. Eu, um pregador do evangelho, rapaz. Eu, que só procuro andar certinho. Eu, que só faço bem. E agora estou aqui todo retalhado, aqui não sei nem como vou dormir. As costas sangrando, você também. E agora? E não sei o quê. E aquela lamúria. Não. Paulo sabia em quem tinha crido, eu sei em quem tinha crido, louvado seja Deus. Paulo conhecia Deus, Paulo acreditava na fidelidade de Deus, Paulo confiava no amor de Deus, na sabedoria de Deus, na bondade de Deus, no caráter de Deus, e firmado nessa confiança, ele adorou a Deus, firmado nessa confiança, ele orou ao Senhor, firmado nessa confiança, ele cantava ao Senhor, aleluia. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Eita glória! Imagina quando ele passa aquela prova, depois que termina aquela prova, ele agora, a confiança de Paulo aumentou, o nome de Deus foi glorificado, uma família foi salva, pessoas viram o verdadeiro cristianismo, as pessoas viram a glória de Deus na vida de dois santos de Deus. É isso que o mundo precisa ver hoje, irmão. O mundo precisa ver hoje em nós esse testemunho. Agora imagine, Tá vindo um terremoto, tá vindo uma tribulação, tá vindo um problema, e todo mundo aperreado, e a gente também, todo mundo aperreado, dizendo a mesma coisa, falando a mesma linguagem. Esse ano é um ano político, as pessoas começam a falar mal de A, falar mal do partido A, falar mal do partido B, aí aqueles que se diz cristão começam também, entra na mesma onda, o mesmo espírito político entra dentro dele, começa a falar mal de A, mal de B, qual é a diferença que tem? Irmão, em nome de Jesus Cristo, deixa essa tribulação passar. Mas Deus não está vendo, não. Será que esse homem vai ser eleito? Será que esse vai ser eleito? Esqueça isso, dobra o joelho e diga, Senhor, faça-se a sua vontade. Faça a sua parte, deixe Deus, o Deus que coloca as pessoas onde Ele quer Ele botar. Glória a Jesus.
Não deixa esse vendaval lhe levar, não. Mas como Jó, confie nele. Diga, eu vou confiar na bondade dele, na fidelidade dele, no amor dele. Olha, irmão, Deus sabe o que é o melhor para a humanidade. Nós não sabemos, ele sabe. Louvado seja Deus. É muito sério, meus amados irmãos. Eita, que Jesus maravilhoso esse nosso. Né? Então, o resultado, aquela fé de Jó confundiu o diabo. Aquela fé de Jó deixou o diabo desnorteado. O diabo pensasse, agora eu vou acabar com ele. Foi o contrário. Agora foi que ele levantou, agora foi que ele foi fortalecido. E o nome de Deus foi glorificado. Glória a Jesus. Agora observe, irmão. O que acaba com a honra de Deus, o que desonra Deus, é a descrença numa situação dessa. Na hora da luta, do problema, quando a pessoa perde a fé em Deus, aí o nome de Deus é desonrado. O nome de Deus é desacreditado. Já imaginaram aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael, Azarias. Quando Nabucodonosor ergue aquela estátua bem grande, manda fazer uma fornalha lá de fogo, e disse, olha, na hora que tocar os instrumentos musical, todo mundo tem que se dobrar diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Imagine aqueles 3 jovens hebreus estão ali, eles só sabem adorar a Deus. Eles não podem se prostrar diante de ídolo, diante de imagem de escultura. Se fosse hoje, tinha muita gente se dobrando. Mas naquela época, aqueles homens tinham confiança em Deus, eles criam em Deus. Aí quando toca todos os instrumentos, todo mundo arreia a canela, pam, adora a estátua. E os 3 jovens ficam de pé, em pé, não se curvam. Aí logicamente, já tem alguém para dizer o rei. Se o rei está naqueles 3 jovens lá, na hora que tocou os instrumentos, eles ficaram em pé, não se dobraram não. O rei disse o quê? Manda chamar eles aqui. Nabucodonosor era temperamental demais. Se é de propósito, vocês estão fazendo isso, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, eu vou mandar de novo tocar os instrumentos. E vou acender a fogueira ali 7 vezes mais. E quando tocar, se você não se dobrar, eu quero saber qual é o Deus. Veja como era para frente Nabucodonosor. Eu quero saber qual é o Deus que vai livrar você da minha mão. Veja, ele se achava que era um Deus. Ele não conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não conhecia o Deus verdadeiro. Aí veja a resposta dos hebreus. Disse, ó rei, com relação a esse assunto aí, não vai explicar nada não. Agora tem um detalhe. A gente não vai se dobrar não. Se o Deus que a gente serve tem poder para livrar a gente. Veja, irmão. Se o Deus que a gente serve, poder tem para livrar a gente. Agora, se ele livrar a gente, se não livrar, não tem problema nenhum. Agora tem um detalhe. Nós não vamos se dobrar dentro da sua estátua. Acabou o quê? Aí aquilo, imagina, diante da multidão todinha. Aquilo foi mesmo no orgulho de Nabucodonosor. Essa coisa aquece 7 vezes mais a fogueira. Eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês. Isso, com relação a isso, ninguém vai responder. Agora, poder, nosso Deus tem para livrar a gente. Mas se ele não livrar, não tem problema nenhum. Agora tem um detalhe. A gente não se dobra. Veja, irmão, então, essa fé que honra a Deus. Imagine naquela hora, se eles perdessem a fé no Senhor, mas Deus e o Senhor não vai ver que coisa. Mas eles creram em Deus. Eles creram. Aí Nabucodonosor pega os homens do exército dele mais forte, amarra aquele jovem, com roupa, com tudo, com chapéu, joga ele, aí tocou, eles ficaram em pé, amarrou, joga eles vivos lá dentro da fornalha, pegaram eles vivos assim, jogaram assim lá dentro, eles caíram embolando. Quando eles caíram dentro do fogo, o fogo cortou as cordas só para soltar eles. E eles começaram a passear dentro do fogo, como se lá tivesse ar-condicionado. E a Bíblia diz lá em Hebreus que pela fé, Deus apagou a força do fogo. Deus não apagou o fogo, apagou a força do fogo. Ou seja, aquele fogo não tinha poder para queimar eles, de maneira nenhuma. Louvado seja. Vê coisa linda, irmão. Quando Nabucodonosor se levanta assim, que olha, só gente, para aí, a gente não lançou 3 homens lá dentro, foi. Eu estou vendo 4 homens, e o 4º é semelhante ao filho dos deuses. Aí se aperreou e gritou, Mesaque, Sesaque, Abednego, veio para fora, eles saíram, disse, nem cheiro de fumaça tinha na roupa dele. Aí na mesma hora Nabucodonosor muda de opinião e baixa um decreto, que qualquer pessoa que não servisse o Deus desses hebreus, que não negaram a fé,
Vê que coisa linda, irmão. A confiança daqueles homens. Agora, se eles fossem incrédulos, eles tinham desonrado. Então, a fé dele, na hora daquela provação, eles não viram a voz de Deus, não tinha nada, ele estava ali no escuro, Deus não tinha falado para eles, um anjo não falou com eles, mas eles confiavam no caráter de Deus, na bondade de Deus, na sabedoria de Deus, que Deus livra aqueles que confiam nele quando ele quer livrar na hora certa. E livrou ele. Daniel foi a mesma coisa. Foi baixado o decreto. Durante 30 dias, ninguém pode orar a outro Deus, a não ser ao rei. E Daniel continuou orando. O irmão já sabe da história. Foi lançado na cova do leão. A mesma coisa. Era treva, era provação, era tempestade forte. Daniel, a Bíblia não disse que o anjo falou com ele, que Deus falou com ele. Deus ficou calado, em silêncio. Porque, irmão, pense numa hora que a gente precisa de ouvir a voz de Deus. É na hora de uma prova, de uma tribulação. É na hora que o vento sopra contrário. É na hora de tomar uma decisão. Jesus fala comigo. Meu Deus fala comigo. E o céu fica em silêncio. Eita, como é difícil. Mas é nessa hora que tem que perseverar. E nessa hora Daniel perseverou. Se eu vou fazer aquilo que a minha consciência pede para fazer. Eu vou fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. E o resultado foi vitorioso. O leão não comeu ele. Louvado seja Deus. O irmão já sabe da história. Eita, que Deus tremendo. Glória a Deus. Veja, a fé em tais circunstâncias é a condição da manifestação divina subsequente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É quando a pessoa permanece numa fé como essa de Daniel, dos jovens hebreus, de Paulo, a fé de Jó. Então, subsequentemente, eles têm uma revelação extraordinária do Senhor. O Senhor se revela. Na hora que termina a aprovação, na hora que terminou aquela aprovação, Deus se revelou para Jó. Ele teve uma revelação linda do Senhor. E Deus, do meio do redemoinho, falou com Jó. Louvado seja Deus. Então, todos os homens de Deus, depois da aprovação, eles tinham a revelação divina, a aprovação da parte do Senhor. Quando Paulo chega em Jerusalém, que ele é preso em Jerusalém, e o povo só falta arrancar ele pelo meio, né? Paulo pede permissão, aí dá testemunho de Jesus, até aí Jesus está calado, Jesus não disse nada, o anjo, ninguém falou, o Espírito Santo, ninguém falou nada, ele dá o testemunho, ele está numa luta, está numa prova, numa tribulação, mas quando ele está lá na cadeia, de noite, Jesus aparece a ele. Ele disse, Paulo, assim como você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, você vai dar testemunho de mim também lá em Roma. Veja, irmão, que coisa extraordinária. Então, depois de uma prova dessa, depois dessa circunstância, dessas condições adversas, dessa treva, dessa noite que chega na vida do cristão, vem a revelação divina, vem a aprovação do céu. É como se Deus colocasse o selo, diz, meu servo e minha serva, não temo porque eu sou contigo, não temo porque eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita. Ele chega nessa hora, mas é depois, quando a gente faz a vontade dele, mesmo sem ter luz nenhuma, confiando naquilo que ele já prometeu, na sua palavra, que está aqui à nossa disposição. Lâmpada e luz. Glória a Jesus. Né? Outro detalhe, esta fé, ela é mais valiosa, pois ele pode confiar em Deus, né, sem a mínima manifestação divina. Ele confia no Senhor sem haver manifestação. Ela fica mais preciosa, ela fica mais valiosa. Observe. Mas a pessoa que só confia se tiver uma revelação. Ele só confia se tiver uma manifestação. Mas esse tipo de fé que é muito mais valioso, ele confia sem nenhuma manifestação. Ele confia. Veja que o jovem hebreu não tinha manifestação, não revelação, mas eu confio no meu Deus. Daniel disse, eu confio no meu Deus. Jó disse, eu sei em quem tenho crido. Paulo disse a mesma coisa. Louvado seja Deus. Então, todos os homens, as mulheres de Deus, irmão, diante da aprovação, eles confiaram em Deus. A rainha Esther confiou em Deus. Ela confiou em Deus. Ela disse, eu vou jejuar 3 dias, você jejum comigo. E eu vou lá falar com o rei. Se eu morrer, eu morro. Se não... Mas veja, confiou em Deus. Passou 3 dias ali no jejum e na oração, confiando na misericórdia do Todo-Poderoso. E foi, e o irmão sabe do resultado da história. Ela teve vitória. Eita, que Jesus maravilhoso esse nosso. Glória a Deus. Veja no caso de Abraão. Abraão, a Bíblia diz, a palavra do Senhor, ela mostra que as provações que Abraão passou, grande provação. E depois da provação, aí veio revelação do céu. Irmão, lembra quando Abraão chega ali para
Aliás, Abraão está lá na terra dele. Abraão está lá na terra, bem tranquilo, 75 anos de idade. Aí Deus se revela para ele. Sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou te abençoar, tu vai ser uma bênção. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Vê que promessa do céu. Mas Abraão sai da sua terra somente com essa promessa de Deus. Abraão não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha ensinador, não tinha ciclo de oração, não tinha culto de doutrina, não tinha escola dominical. Ele sai só com essa palavra, ele ouviu a voz e vai embora para a terra que Deus disse a ele. E lá eu te mostrarei. Quando ele chega na terra de Canaã, a Bíblia diz que ele viveu ali a vida dele toda até morrer, que ele morreu com 175 anos e não teve direito nem um palmo de terra para ele. Até para ele enterrar a mulher dele, foi preciso ele comprar. Ele comprou a terra que Deus disse que era de Abraão. Veja, irmão, como é interessante a prova de Abraão. E outro detalhe, Deus não falava com ele toda hora, não, era de tempos em tempos. Chegava a palavra do Senhor para ele. Mas ele confiava naquela primeira revelação e ficava com ela até receber a próxima revelação. E aí, louvado seja Deus. E os irmãos já conhecem a história, as provas que ele passou. Deus prometeu um filho a ele com 75. E a promessa só veio se cumprir 25 anos depois. Quando Abraão tinha quase 100 anos, a promessa se cumpre. A mulher com 90, a promessa se cumpre. Veja, e ele perseverou. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança, que ele seria pai de uma multidão de nação. Ele nem atentou para o corpo dele, já estava envelhecendo, e nem tampouco para o corpo de Sara. Imagina, a mulher com 90 anos, era estéril, já tinha passado, né, tudo tinha passado daquela mulher, era impossível, humanamente falando era impossível. Mas ela gerou, porque Deus, ele é poderoso. Ele chama as coisas que não são como já fossem. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é a impossibilidade que você está vendo. Eu não sei qual é o problema impossível. Mas pense, Sara tinha 90, Abraão 100. Deus abriu a madre de Sara e ela gerou. Louvado seja Deus. Ele é poderoso para abrir sua madre e você gerar também. Ele é poderoso para abrir porta de emprego, você nem imagina. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Se concentre nisso, tira o olho de você, tira o olho do esposo e olhe para ele e diga: eu creio, meu Deus, que o Senhor é poderoso para abrir a madre e você gerar. Ele é poderoso para fazer isso. Oh, aleluia. Irmão Abraão, o doutor já disse, não tem jeito, sim, mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, todas as coisas são possíveis. Ele ressuscita os mortos, ele arrancou Lázaro da sepultura com 4 dias que ele tinha morrido, porque para Deus nada é impossível. Por isso que Abraão, ele é pai da fé, irmão. E aquele filho da promessa, quando nasce, veja, com quase 90 anos, Sara gera, nasce Isaac. Quando ele já está um rapazinho, Deus pronto, agora pega teu filho, Isaac, a quem tu ama, e vai oferecer em sacrifício a mim. Veja, o filho da promessa. Deus disse, oferece em holocausto. Meu amado irmão, pelo amor de Deus, imagine aquele filho que você ama, aquele filho que você esperou 25 anos. Deus disse, pronto, pegue seu Isaac e coloque no altar. Glória a Jesus. Aí Abraão leva, não disse nem a Sara, que Sarinha não aguentava, porque o negócio de Deus era com Abraão. Glória a Jesus. E leva o menino, não disse os criados, não disse a ninguém. A prova era ele e Deus. Irmão, tem hora que é só você e Jesus de Nazaré. Nem sua mulher pode saber, porque ela não tem estrutura para aguentar. Presta atenção, esposos e esposa. Esposo sábio, nem tudo que você sabe você pode dizer para sua mulher, porque você não conhece a estrutura espiritual dela. Esposa sábia, nem tudo você sabe pode dizer para seu marido, você não conhece a estrutura espiritual dele. Louvado seja Deus. Abraão não podia dizer para Sara, ela não ia aguentar, ela morria, ela dizia, não, é eu que vou morrer no lugar dele, e ele não morre. Aí imagina o problema que Abraão ia arrumar. Calado. Se dissesse para os servos acho que ia pensar que Abraão estava louco, talvez não deixasse também. Tem coisa, irmãos, você disser, o pessoal pensa em doidou. Então é você e Deus, é você e Jesus de Nazaré. Diga a ele, Senhor, me ajude nessa hora, me ajude nessa provação. Nem meu vizinho pode saber, e nem meu irmão, e nem minha mãe, e nem meu pai, e nem minha mulher, e nem meu marido, e nem meu filho. É eu e o Senhor. Ah, irmão Abraão, eu tenho que falar. Tem não, fale só com Jesus, deixa a prova terminar. Depois todo mundo vai saber, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado.
Agora, se você estiver pensando em suicidar, é bom dizer para todo mundo. Por quê? Para ninguém deixar você suicidar. Aí tá certo. Mas uma coisa que é você e Deus, uma coisa boa, que o nome de Deus vai ser glorificado, fique quietinho, louvado seja Deus. Amém, meus amados? Então, Abraão foi assim. Aí Deus pede Isaac. Imagine o amor que Abraão tinha por Isaac. Irmão, Abraão já era velho. E o filho da velhice parece que o amor do pai é maior. E a Bíblia diz que quando ele chega no pé do monte, ele disse para os moços que foram com ele: olha, fica aí com o jumento, que eu e o moço, a gente vai subir e nós vamos adorar a Deus, depois tornaremos para vós. Veja que o verbo aí está no plural, tornaremos. Veja a fé de Abraão. Ele sabia que ia sacrificar o menino dele, mas disse para ele: nós tornaremos para vós. Aí sobe só Abraão e Isaac, além do sacrifício, e o nome do menino na frente do pai. Imagina a dor. 3 dias para chegar lá nesse lugar. Era 3 dias, dizendo: eita, tá já chegando a hora. Ai, meu Deus, tá já chegando a hora. Imagina, irmão, a crucificação. Imagina o coração daquele pai como sangrava. Ele entregar o filho amado, que ele amava. Deus disse: o filho que tu tanto ama, louvado seja Deus. Eu não sei o que é tão precioso para você, o que Jesus tem pedido já faz tanto tempo, e você não abre mão. Mas hoje é noite, a gente abre mão daquilo que não for mais querido, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida. Oh, glória, aleluia, glória a Jesus. E ele sobe, Isaac com aquela lenha na frente, é um símbolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, carregando pela rua de Jerusalém, aleluia, aquela cruz que ele ia ser crucificado. E o pai, que Abraão é símbolo do pai, ele vendo lá do céu, contemplando o seu amado filho, o filho do seu amor, carregando a vergonha da cruz ali nas suas costas. Oh, como eu amo a mensagem da cruz, aleluia. Oh, glória. Imagina o Jesus, o santo dos santos, e agora estava caminhando para um lugar que só ia os malfeitores, os piores bandidos do mundo. Ele ia fazer maldição por nós. Oh, e o pai ali contemplando o filho que ia subindo para o Gólgota. Ali ia Isaac carregando aquela lenha, e Abraão vai atrás dele. Glória a Jesus. E quando ele chega em cima do monte Moriá, Abraão prepara o altar. Aliás, antes de chegar lá, o menino para e olha para o pai e diz: meu pai. Ele diz: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eu estou vendo a lenha, está aqui, o fogo está aí, o cutelo está aí com o senhor, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Aleluia. Eita glória. Ali Abraão chorou. Eu acho que Abraão disse: meu Deus, o que é que eu digo a ele? E Abraão era profeta, e naquela hora o Espírito Santo inspirou Abraão. E quando Abraão fala, não é Abraão que fala, ali é o Espírito que fala por ele. E Abraão disse: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Aleluia. Continuaram. Quando ele chega em cima do monte, ele prepara o holocausto, prepara o altar de pedra, bota a lenha em cima e amarra o filho deles. Meu filho, é você o cordeiro. Oh, irmão, imagine naquela hora Abraão olhando para o filho que ama, e a obediência de Isaac ao pai, irmão, que ele já era um adolescente. Ele amarra ele, botar em cima da lenha, como ele botava o cordeiro. Aleluia. E até aí ele está em treva, ou seja, Deus não falou mais nada. Deus só falou naquele dia: ó fé, pega teu filho, a quem tu me oferece. E Deus se cala. Ele está aí nas trevas, na escuridão. Nenhum anjo estava ali, ninguém estava ali para consolar Abraão, para confortar Abraão. Nem tinha ninguém, era ele, Deus. É você, Jesus de Nazaré. Essa prova é você e Deus, mas Deus está no comando. Deus está lado a lado com você. Aleluia. E quando Abraão pega aquele cutelo, eu acho que ele pegou bem devagarinho, e ele vai lá, e Deus deixou, irmão. Veja até onde ele provou a fé de Abraão. Deus deixou ele levantar a mão, que ele podia, quando Abraão pegasse no cutelo, ele parar a prova, mas ele foi até ele levantar a mão. Quando ele levantou a mão, é como se uma mão divina pegou ele por aqui, e Deus grita detrás dele: Abraão, Abraão, não faças tal, agora eu sei que tu teme a Deus, e não me negaste teu único filho. Oh, glória. A mão ficou lá, aleluia. Deus grande, aleluia. Não jeita, né? Já deve ter canabana.
Oh, glória! Não me negaste teu único filho. Oh, aleluia! Aí Deus disse agora, Abraão, pede-me o que tu quiser. Agora o céu está aberto, os tesouros do céu estão à tua disposição. O que você quiser de mim, você tem. Deus vai ter tudo de nós. Deus vai ter tudo. A gente vai ter tudo de Deus quando Ele tiver tudo da gente, irmão. O tesouro do céu está aberto para Abraão. Abraão agora tem direito de pedir qualquer coisa, porque a coisa mais importante que ele tinha, Deus pediu e ele deu. Oh, aleluia! Oh, glória! É por isso que nosso Pai Celestial pegou o melhor que ele tinha no céu, que era o filho dele, e mandou para morrer no meu lugar e no seu. Quando Abraão olha para trás, tem um carneiro preso pelas pontas. Abraão tira Isaac e oferece ali o carneiro no lugar de Isaac. Veja bem, meu irmão e minha irmã, para Isaac teve um substituto, mas para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não teve substituto. Para o bendito e amado Filho de Deus, foi Ele mesmo que foi pregado por nós lá naquela terrível cruz, para que hoje eu e você tivéssemos direito ao céu, para que os tesouros do céu se abrissem para nós. Foi necessário que o Filho do Deus bendito fosse até o Calvário por nossa causa. Oh, nós amamos Jesus, nós te amamos, Senhor. Ame Jesus, se renda a Jesus, se entregue a Jesus, diga: Senhor, espírito, alma e corpo, tudo é teu, jogue no altar do sacrifício, faça como Abraão, os tesouros do céu é nosso, irmão, vamos render a Ele tudo que Ele pedir para nós. Eita, glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Veja a mulher Sirofenícia, glória a Jesus, a mesma coisa aquela mulher atrás de Jesus, irmão, sabe a batalha que ela passou, mas ela não desistiu, até que recebeu a bênção dela, glória a Deus. Meu irmão, esse tipo de fé é que apagará todos os dardos inflamados do maligno. Quando você tem essa fé de Abraão, essa fé que apesar de você não ver nada, mas você persevera, porque você ama a Deus, porque você confia em Deus, porque você sabe que Deus sabe o que está fazendo, que Ele sempre faz o certo. Quando você confia nele assim, então essa fé, louvado seja Deus, apaga todos os dardos, é o escudo que apaga todos os dardos inflamados de Satanás, né? Satanás tentará derrubar nossa fé, ele nos tentará com dúvida, com medo, com pressentimento. Ele quer destruir nossa confiança na bondade e no favor de Deus. Na hora da luta, da prova, da tribulação. Imagina o que é que o diabo não tem sugerido ali para Abraão. Dali do pé até chegar lá. Imagina o diabo dizendo: mas rapaz, se vocês, Deus é tão bom, Ele está pedindo seu filho. Imagina as sugestões malignas que não veio. Aquilo mesmo que Satanás fez quando Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites no deserto. O diabo chegou, Jesus com fome, acho que o diabo disse assim: você, filho de Deus, passando fome? Não. Se Deus é seu pai, se Deus é tão bom, como Ele vai deixar você passar fome? E se o maligno fica tentando, na hora da provação, na hora da luta, na hora da escuridão, na hora que você não consegue ouvir a voz de Deus, na hora que você não consegue discernir a vontade do Senhor, aí o maligno chega sem misericórdia, ele quer atacar a sua fé, ele quer destruir a sua confiança no amor e na bondade de Deus. Mas meu irmão e meu amigo, creia, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é fiel, Deus é justo, haja o que houver. Aleluia! Daqui para frente no planeta Terra vai acontecer coisas terríveis. E o diabo vai sugerir muito isso nas pessoas, mas já está predito na Bíblia, vai acontecer. E o causador de tudo isso é o pecado da humanidade, não é Deus. Deus já disse, se as pessoas recuassem do pecado, se as pessoas deixassem de pecar, não viria o que vai vir futuramente. O que a gente está vendo hoje aí dessa enfermidade é apenas um tiquinho do que vai acontecer. Mas as pessoas, veja, não deixa de pecar, não deixa de ofender esse Deus bondoso e misericordioso. Mas se a gente quiser que essas pragas, essas tribulações não venham, é se render aos pés do Salvador.
Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Eu quero parar por causa do horário, meu irmão. Finalmente, é comum na vida do cristão passar por desertos espirituais. Deus nos leva para o deserto, irmão, e Ele vai falar nos nossos corações. Está lá em Oséias, no capítulo 2, versículo 14. Às vezes a gente está na benção, está tudo direitinho, mas a gente não consegue escutar a voz do Senhor. Ele fala uma vez, Ele fala duas, Ele fala três, não escuta, já sei. Aí Ele leva a gente para um deserto. Ele leva a gente para essa escuridão. É como se o rosto dele ofuscasse. Aí naquela escuridão você ora, não sente nada. Você lê a Bíblia, não sente nada. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Vai para a igreja e não sente nada. Ele está lhe chamando para o deserto. A nossa caminhada espiritual é como a caminhada do povo de Israel. Mas é nessa hora, nesse deserto, onde a gente vai orar mais, mesmo sem sentir nada, onde a gente vai ler mais a Bíblia, sem sentir nada, até que Ele volte de novo a brilhar o seu rosto, até porque eu vou lhe levar para o deserto, e lá eu vou lhe falar o coração. Deus tem coisa linda para falar com a gente, irmão. Ele disse em Jeremias 33:3, clame a mim, e responder-te-ei. E anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Tem muita coisa que a gente não sabe e que a gente precisa saber, porque Deus quer revelar para nós. Louvado seja Deus. Mas para isso eu tenho que clamar a Ele. A Bíblia diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. Deus tem segredo para revelar para a gente. Olha, irmão, antes de acontecer qualquer coisa na terra, o céu já sabe. O céu é quem processa tudo. Primeiro é projetado no céu, depois acontece na terra. Agora, quem tiver em sintonia com Deus, aí vai saber os segredos por antecedência. Veja, Ló morava em Sodoma e Gomorra, e não sabia que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Abraão morava longe de Sodoma, e Deus foi lá, Deus disse assim: ocultaria eu alguma coisa a Abraão, meu amigo? Eita, que coisa linda. Ele vai ser pai de uma multidão de nações, eu vou que não posso. Veja, aí revelou o segredo a Abraão, que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão começou a interceder por Sodoma e Gomorra. Abraão disse: ô Senhor, e se lá em Sodoma tivesse 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Longe do Senhor fazer tal coisa. O Senhor, justo juiz, destruiu o justo com o ímpio. Deus disse: se eu achar em Sodoma 50 justos, por amor a eles, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Veja o valor de um justo, irmão. Aí Abraão já viu que não tinha 50 justos lá. Aí Abraão foi baixando. E se lá tiver 40? Ele disse: por amor aos 40 eu não destruirei. Aí Abraão saiu descendo. E se tiver 30, disse, a mesma coisa. E se tiver 20, a mesma coisa. E se tiver 10, disse, por amor aos 10 eu não destruo. Então ele percebeu que em Sodoma e Gomorra não tinha nem 10 justos. Aí ele parou de orar. Aí o que é que Deus fez? Deus mandou um anjo, aliás 2 anjos, tirar de Sodoma e Gomorra o sobrinho de Abraão, que era Ló, que a Bíblia chama justo Ló, porque Ló era diferente dos outros. Apesar de Ló não estar na mesmo nível espiritual de Abraão, mas comparando Ló com os sodomitas, ele era justo, ele não fazia aquilo. Ele disse que ele sofria vendo a impiedade dos sodomitas. Que não é brincadeira não, irmão. Você temente a Deus, amando Jesus, e ver o mundo na impiedade, isso dói o coração da pessoa. Ver as pessoas se rebelando, desrespeitando, com todo tipo de imoralidade, de prostituição que tinha ali em Sodoma e Gomorra, era terrível. E a Bíblia diz que aquele justo afligia a sua alma com aqueles pecados abomináveis dos sodomitas. Mas estava lá. Aí Deus mandou 2 anjos tirar ele e a família dele lá. Louvado seja Deus. Estou querendo dizer com isso: antes de acontecer qualquer coisa na terra, o céu já sabe. E quem estiver em comunhão com Deus também sabe também, porque Deus revela. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os segredos aos seus profetas. Então Deus revela. Eu quero que Deus me revele. O que é que eu faço? Aqui tema ao Senhor, que o tema aqui é para quem teme, é para quem respeita Deus. Ama Deus, respeita Deus. Eita, eu queria saber, quer? Então ame Ele, respeita Ele, se renda a Ele, se entregue a Ele. Louvado seja Deus. Eita, que Jesus maravilhoso esse nosso. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, às vezes uma escuridão bem grande, ela vem antes de uma grande manifestação de Deus. Isso também aconteceu com Abraão. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 12, 13 de Gênesis. E eu estou já terminando porque eu estou olhando para o relógio. Veja o que é que a Bíblia diz aqui, Gênesis capítulo 15. 15 do Gênesis. Abraão passou por uma prova. Gênesis 15, veja o que a Bíblia diz aqui. Versículo 12, 13, ele diz assim, ó. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão
caíram sobre ele. Aí versículo 13. Então disse a Abraão, aí Deus se revela para ele. Então, antes de uma grande revelação, ele passou por uma grande escuridão. Meu irmão, minha irmã, escute. Se você está passando por uma grande prova espiritual, se você está em obediência à palavra, em temor a Deus, na presença do Senhor, e está passando por essa noite, por essa prova, que parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está lhe vendo, preste atenção, está prestes para amanhecer o dia, está prestes a dar uma grande revelação do Senhor, está prestes para o céu se abrir na sua alma, está prestes para Deus descer com poder e grande glória. O que aconteceu com Abraão e acontece com seus filhos, com as suas filhas. Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando. Louvado seja Deus. Mas vamos permanecer, irmão, firme, esperando no Senhor. Não interessa se não tem luz, se não chega o conhecimento, mas vamos permanecer firme, esperando, crendo, confiando na bondade, na misericórdia, no amor, na sabedoria, no caráter desse Deus maravilhoso. Não deixe que a circunstância, a luta e as provas façam você ter uma ideia errada de quem Deus é. Conheça Deus de verdade. Aconteça o que acontecer, vocês não, eu conheço Deus. Eu sei em quem tenho crido, como disse Paulo. Eu sei, Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Ninguém sofreu mais do que o apóstolo Paulo, irmão, aqui, assim no sentido de provação. Mas Paulo era perseverante, ele nunca deu marcha ré, até o fim da jornada dele. Que Deus nos ajude a passar essa pandemia ou outras tribulações que vier. Quem sabe uma tribulação no lar, na família, com esposa ou filho. Mas fique firme, dizendo, eu creio na tua promessa, Jesus. Eu creio na promessa, creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Essa noite vai passar. Diga, eu creio que meu marido vai ser salvo. A mulher diz, o marido diz, eu creio que minha mulher vai ser salva. Os pais dizem, eu creio que meu filho vai ser salvo. Mas, irmão Abraão, o mar se levantou, as ondas estão muito altas. Sim, mas Jesus de Nazaré está no barco, louvado seja Deus. As promessas dele são fiéis. Se agarre com a promessa dele. Diga, Jesus, todo dia, cumpra na minha vida essa promessa. Eu creio. O Senhor disse na sua palavra que quer que todos os homens sejam salvos. O Senhor disse na sua palavra, creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu estou agarrado com essa promessa. Eu creio, Jesus. Eu não estou olhando para a luta, nem para a circunstância, mas para a tua promessa. E se agarre. Eu preciso me agarrar. Você se agarra aí, a gente se agarra aqui e a gente vai vendo o cumprimento da promessa do Senhor. Agora não sai do lugar da bênção, não sai do lugar da obediência, não sai do lugar do temor do Senhor, do respeito pelo Senhor, da obediência à sua palavra. Haja o que houvesse, eu obedeço ao Senhor. Porque o alvo de Satanás vai fazer a gente desobedecer, porque ele sabe, se a gente desobedecer, perde a bênção do Senhor. Se sair do centro da vontade de Deus, perde a bênção do Senhor. Não, é continuar no centro da vontade dele, obedecendo a ele. Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando.